15 curiosidades sobre a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um dos livros mais conhecidos do mundo. Apesar disso, muitas pessoas desconhecem quem são os seus autores, como ela está dividida e qual a sua importância para os cristãos. Falar sobre a Bíblia sempre rende muito assunto, mas este vídeo apresenta 15 curiosidades sobre as Sagradas Escrituras, que podem lhe instigar a querer saber mais sobre a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros escritos por homens em diversos momentos da história. Entretanto, todos os autores foram inspirados pelo Espírito Santo para escrevê-los e, por isso, considera-se o próprio Deus como o autor das Escrituras. Como foram diversos os autores da Sagrada Escritura, não há uma única data de quando ela foi escrita, mas estima-se que o Antigo Testamento tenha sido escrito até 200 anos antes do nascimento de Cristo e que os livros do Novo Testamento tenham começado a ser escritos a partir da segunda metade do primeiro século depois de Cristo. A palavra Bíblia tem origem em um termo grego que quer dizer os livros. Entretanto, em latim, este termo transformou-se num singular e passou a designar exclusivamente a coleção dos textos que formam a Sagrada Escritura. Ao todo, a Bíblia contém 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 26 no Novo. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, abre parênteses parágrafo 120, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam estar enumerados na lista dos livros sagrados. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 4 partes: o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Já os livros do Novo Testamento estão distribuídos em 3 partes: 5 livros históricos, com os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, 21 cartas dos apóstolos e um livro profético, o Apocalipse. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os antigos judeus chamaram estes livros de Torá, que significa instrução, a lei. Estes livros contêm, em sua parte principal, textos legislativos que estão inseridos em uma moldura histórica. A Torá é a base da religião judaica. A Bíblia foi escrita, basicamente, em 3 idiomas: o aramaico, o hebraico e o grego. No século IV, a Bíblia foi completamente traduzida para o latim, língua usada na Igreja. Foi a pedido do Papa Damaso que São Jerônimo, profundo estudioso das Sagradas Escrituras e das línguas em que elas foram escritas, traduziu os textos originais. A tradução de São Jerônimo levou mais de 30 anos para ser terminada. Ele conduziu o trabalho em um mosteiro em Belém, na Terra Santa. Esta tradução recebeu o nome de Vulgata. A Igreja também ensina que a leitura e a interpretação da Sagrada Escritura devem ser feitas pedindo o auxílio do Espírito Santo, uma vez que ele também foi o inspirador dos autores sagrados. O Evangelho de Jesus foi primeiramente transmitido de forma oral. Somente anos depois da paixão, morte e ressurreição, ascensão do Senhor, surgiram os primeiros escritos. Mateus, Marcos e Lucas têm uma narrativa bem semelhante, mas com traços peculiares a cada um. Já João, que foi o último a escrever o seu relato, trouxe não somente os feitos de Jesus, mas imprimiu um pouco mais da personalidade de Jesus e como ele agia com aquele que tinha fé. Tudo isso fruto da relação muito próxima que João teve com Jesus. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Estima-se que a Bíblia esteja traduzida por completo em mais de 670 idiomas, alcançando cerca de 5,4 bilhões de pessoas no planeta. A Bíblia foi a primeira grande obra impressa usando a técnica de tipografia, inventada por Johannes Gutenberg, na Alemanha no século XV. Esta técnica, chamada de imprensa, revolucionou a humanidade e ainda é utilizada nos dias de hoje. Esta obra ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg ou a Bíblia de 42 linhas, pois cada página tinha 2 colunas e 42 linhas. Ao todo, a obra possuía 1.282 páginas, e estava dividida em 2 volumes. Obrigada por ficar até o final, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Fiquem com Deus.